Gisela Saviola, estarei nessa próxima hora com você aqui nos estúdios da Rádio América ao vivo, mas também para todo o Brasil através da Rede Canção Nova. E além Brasil, para quem nos acompanha pela internet, pelo seu aplicativo do seu smartphone. Hoje nós temos vários meios de poder estar ouvindo o programa Mais Saúde. E você hoje é convidado a divulgar esse programa porque o tema vai ser super interessante. Veio na corrida. Bom, hoje eu trouxe uma grande querida amiga, colega, irmã de fé, doutora Lenita Salgado, que já participou conosco. Nós tivemos aquela pauta maravilhosa que a doutora Lenita até fez conosco pelo telefone, falando sobre panela. Se você não ouviu, você está convidado a entrar pelo YouTube e procurar esse programa que está disponível. Aliás, todos os programas Mais Saúde estão disponíveis no YouTube para você ouvir, os Mais Saúde aqui da rádio, né? Mas você também pode estar acessando no maissaude.cançãonova.com os programas da TV Canção Nova. Esses programas que são todas as sextas-feiras, às 13 horas, e que também tem algumas pautas já organizadas com a doutora Lenita, que no futuro estarão, porque esses são programas que são gravados, mas esse nosso aqui é super ao vivo e você é convidado a participar. 0 operadora 11 20 39 1410 20 39 1410. Você pode estar participando, liga aqui pra gente. Hoje a Aninha tá lá no computador, então você também pode mandar o seu e-mail, maissauderadio.cançãonova.com e você pode estar então participando, porque hoje a doutora Lenita vai falar conosco sobre as toxinas. Mas vamos entender depois o que são essas toxinas, porque nós estamos assim num ambiente que poluição é toxina, mas o que a gente come tem toxina, onde a gente armazena os nossos alimentos pode ser também uma via de toxina, mas hoje nós vamos esclarecer tudo isso. A doutora Lenita, que é minha colega nutricionista funcional, que também é docente, ela é professora dos cursos de pós-graduação e extensão em nutrição clínica funcional da VP, consultoria nutricional, divisão de ensino e pesquisa, mas também é membro do Instituto de Medicina Funcional nos Estados Unidos, além de fazer todo um trabalho de consultório por uma região extensa, gente. A doutora Lenita atende não só aqui em São Paulo, mas em Itapecerica da Serra, em Alphaville, São Lourenço da Serra, Piracicaba, Rio Claro, que eu sei que tem uma audiência enorme do Mais Saúde, já vou deixar aqui o meu beijo, e Urupês. Doutora Lenita, minha querida Lenita, bem-vinda. Muito obrigada, doutora Gisela. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder levar saúde a todas as pessoas, né? Isso é muito bom. Levar saúde, é esse o tema e o objetivo dos programas Mais Saúde. Lenita, eu queria muito que, porque a Lenita dá uma aula bárbara no curso sobre detoxificação e ela entende como ninguém de toxinas e como retirar essas toxinas do nosso organismo. Então, Lenita, por isso que eu queria muito hoje pedir para você, para estarmos conversando com os nossos ouvintes, para minimizar os impactos, como que os nossos ouvintes podem fazer para diminuir essa carga tóxica, porque, gente, tudo que entra no corpo não nos pertence, nós temos um metabolismo que vai fazer faxina, não é verdade, Lenita? Perfeito, precisamos ter isso, né? Perfeito. Então, assim, Gisela, olha, fico muito feliz por falar deste tema mesmo, porque além de estudar muito, aplico muito o que nós chamamos de detoxificação, mas que seria desintoxicação no dia a dia lá nos consultórios onde eu atendo, né? Então, assim, primeira coisa que é muito interessante as pessoas entenderem é que o nosso organismo, eu sempre volto, né, nesse princípio, porque eu acho isso muito interessante, nós temos que entender que o nosso organismo é formado por trilhões de células. Essas células se renovam diariamente.
50 milhões estão se renovando diariamente. Quando nós pensamos nessa renovação dessas células e nós pensamos nesse trabalho que essas células executam, porque essas células não estão soltas, elas estão formando, né? Cabelo, coração, osso, a pele. Unhas, bem lembrado? Então, o que acontece? Para que esse trabalho aconteça e essa renovação celular aconteça, então, de repente, eu estou com uma unha fraca. Eu começo a ter unhas saudáveis. Por quê? A renovação dessas células das minhas unhas foram mais saudáveis, ok? Mas para que isso aconteça, nossas células precisam de uma grande quantidade de nutrientes. Uma grande quantidade de nutrientes. Nutrientes provenientes de alimentos. Isso é muito importante. Eu friso muito essa palavra alimentos, porque o que nós temos no mercado são, muitas vezes, não digo todos, porque graças a Deus hoje nós estamos voltando cada vez mais à procura, à busca de alimentos, mas o que nós temos muito no mercado, nos mercados, enfim, seriam os produtos alimentícios. Exato. Então, gente, aquele detalhe. A gente, inclusive, Lenita, uma das coisas que eu observo em consultório, e você com certeza também, é aquele detalhe de quanto as pessoas se distanciaram da comida de verdade. Mas eu como comida e vem aqueles recordatórios cheio de biscoito, bolo, produto industrializado, cheio de corante, conservante e outras cositas más, né? Justamente. Então nós temos que entender que é isso mesmo, é voltar, né, aos alimentos, e cada vez mais a gente percebe mesmo o bombardeio desses produtos alimentícios. Eu só queria fazer assim abordar mais outros aspectos sobre toxinas, que nós nós vivemos um mar de toxinas, né? Então se nós somos uma ilha cercada de toxinas por todos os lados. Né? Isso muitas vezes assusta, mas isso tem que ser considerado. Então, nós temos toxinas provenientes, por exemplo, da poluição, de todos os produtos químicos que são utilizados, produtos químicos estes que estão em produtos de higiene nas nossas casas, em tintas de parede, né, que nós usamos para pintar as casas. Nós temos toxinas dos produtos, os cosméticos que nós utilizamos, por exemplo, desodorantes lotados de alumínio. Então, tudo que não for nutrientes, nós classificamos como toxinas. E essas substâncias, então, elas vão entrando no nosso organismo. E aí, o que acontece? Nós, por exemplo, temos também metais tóxicos, né? Como, por exemplo, o mercúrio das amálgamas dentárias. E, gente, hoje tem muito peixe contaminado por mercúrio também, né? Muito peixe contaminado por mercúrio. E, gente, cuidado com esse negócio de venda de ômega 3. Compre um, receba 5, né? De graça. Justamente. Cuidado, gente, porque o laudo do peixe que não está contaminado por mercúrio, a obrigação desse digamos, vendedor oferecer através de um laudo técnico em que mostre que aquele peixe que fez aquele ômega não estava contaminado com mercúrio. Gente, é muito sério isso. E temos inclusive, né, Lenita, alguns peixes que já sabemos que são mais complicados. O cação, né? Por exemplo, o cação, né, um peixe muito complicado. Os peixes criados em cativeiros. Então, hoje, por exemplo, nós não temos ainda nenhum estudo em nível de Brasil, pelo menos que não foi publicado, mas estudos internacionais associando salmão com, por exemplo, doenças cardiovasculares. Olha, aumentando diabetes, aumentando inflamações em pacientes. Por quê? Porque o salmão, ele é um peixe que está tendo uma demanda muito grande do mundo todo, né, para o mundo inteiro. E aí o que está acontecendo? O salmão hoje ele está sendo, então, um peixe de cativeiro. Então, hoje... E comendo um alimento que não são as algas marinhas, normalmente, né? Isso, os plânctons, que seriam, né, as algas ali, o alimento original dele, mais alimentado por ração. E ração, muitas vezes, contaminadas. Então, isso faz com que esses animais, por exemplo, né, os peixes, eles se tornam
não seriam alimentos, seriam aí, eu diria, mais um produto alimentício. Exato, né? exato. Então vamos fazer uso da nossa sardinha, né? E os peixes menores sempre os melhores, né, Lenita? Sempre. Por quê? Porque quando nós pensamos em toxinas, as toxinas, elas têm uma característica interessante, elas se acumulam em tecido gorduroso. Pense. Olha que dado interessante, não é isso? Então, assim como ela acumula no tecido gorduroso do nosso organismo, ela também se acumula no tecido gorduroso de um peixe. Por exemplo, do salmão. Ou de um outro peixe grande. E aí, o que vai acontecer? Nós consumimos, esse peixe tem muita gordura, e aí nós consumimos, então, essas toxinas que estão nesse tecido gorduroso do peixe. E aí é perfeito, é o que eu recomendo mesmo, é a sardinha. É um peixe barato, saboroso, fácil de preparar. Nós temos acesso, o Brasil todo tem acesso à sardinha. Exato. E barato, eu falo isso que é muito importante. E super nutritivo. A gente tem aqui no site, depois a Ana Paula orienta vocês, a receita da sardinha escabeche, né? Que é tão simples de fazer e que eu depois recomendo que passe pelo triturador e depois de servida, né? Porque a gente faz uma quantidade grande, aí eu mando passar pelo triturador, passo pela peneira e faço um patê delicioso para comer com a nossa mandioca, com a nossa tapioca. Tapioca, me deu água na boca. Que delícia! Lenita, você sabe que já temos perguntinhas aqui. A Thelma de Itapevi. Olha que interessante. Ela falando assim, a minha unha é muito fraca, quebra com muita facilidade, meu cabelo cai bastante. O que eu posso comer para me ajudar a superar essa situação? Bom, o nome dela é? Thelma, minha querida, primeira coisa, você precisa de nutrientes. Nutrientes são absorvidos pelo intestino. Eu te pergunto, como é que está o seu intestino? A parede intestinal, não é a função evacuatória, né, Lenita? Isso mesmo, a parede intestinal. Que claro que reflete, né? Isso reflete na evacuação. Então, o que é um intestino não saudável? Aquela pessoa que não evacua diariamente, aquela pessoa que tem dificuldade para evacuar, que apresenta muitos gases. Esses são alguns sinais de um intestino não saudável. Aquele que está preso, daí quando solta demais, né, Lenita? Ou diarreia. Exato. Você sabe que às vezes eu falo isso, que não tem a ver com a função evacuatória, entre aspas, porque homem, nossa, eles têm um intestino sempre maravilhoso. Eles falam assim, nossa, mas eu vou 3 vezes ao dia no banheiro? Não, eu vou todo dia. Mas eles não querem refletir como é que está a parede intestinal, né? Justamente. Mas nós mulheres sempre temos essa problemática, né, de sermos muito mais obstipadas, né? E justamente, nossa, perfeito. Seria isso mesmo. E aí, então, se o intestino estiver funcionando, se estiver tudo ok, aí nós vamos pensar em alimentos como o zinco, o zinco é um alimento muito importante para unha, para cabelo. O zinco, onde nós encontramos alimentos integrais, então no arroz integral, numa colherzinha de café de semente de gergelim. Olha que beleza. Que você pode colocar sobre uma salada, sobre o arroz no seu prato, ou mesmo liquidificar com o suco. Essa ideia foi ótima, Lenita, de bater no suco. É bem interessante. E deve dar um paladar super gostoso. Nossa, fica muito saboroso. E eu diria também que aí, até para melhorar quem tem intestino bom, deve consumir a biomassa da banana verde. Gente, o discurso não é o mesmo? Biomassa, tudo de bom, Lenita. Eu sempre falo, olha, a primeira coisa que a gente tem que entender no ser humano, esse intestino funciona. Por quê? Porque o que meu organismo precisa são nutrientes. Nossos organismos precisam de nutrientes. E é o órgão que vai colocar o nutriente para dentro das nossas células. Entra, vai cair do sangue é distribuído para todo o nosso organismo. Perfeito. E aí, então, com certeza, né, além do zinco, é interessante também, né, então melhorando esse intestino, a vitamina A é muito interessante, presente nas hortaliças amarelas, as frutas amarelas. Tem uma alimentação bem rica, com verduras, legumes, frutas, alimentos integrais, as leguminosas, as proteínas são muito importantes. Então, as pessoas, quando a gente fala em proteína, pensam muito nas proteínas de origens animais, mas nós temos as proteínas de origem vegetais. O ovo é uma importante fonte de proteína, a gema, né? Nós temos muitos nutrientes na gema. Então,
pensa nessa sua alimentação de modo geral. Okay? Exato. E aí você está falando da importância da absorção para boa distribuição, mas e pensando nas toxinas, qual é o nosso órgão, assim, o nosso grande faxineiro para mandar essas toxinas embora? Olha, 60% de toda a limpeza do nosso organismo acontece pelas células do fígado. Olha, por isso que a gente associa, eu estou intoxicado, meu fígado não está bom. E é perfeito isso, né? Porque 60% de toda a faxina do nosso organismo é realizado pelo fígado. Porém, Gisela, se o organismo estiver nutrido, porque todas as reações, então assim, o que é interessante nós entendermos? Para o nosso organismo, o que é importante são nutrientes. O que não são nutrientes, nós classificamos então de substâncias tóxicas, ok? Essas substâncias, quando elas entram no nosso organismo, o organismo trabalha o tempo todo para eliminá-las. Como que ele elimina? Quando ele transforma, tem que ter uma metabolização, uma transformação, como se essa toxina fosse quebrada, e aí ela se transforma numa substância em que ela consegue ser eliminada. E aí, quem faz isso? Então vamos imaginar assim, seria a maior a maior ação é do fígado, mas todas as nossas células têm a capacidade de executar essas reações. Essas reações são executadas através de processos de enzimáticos, são reações que vão acontecendo. Essas reações só acontecem se o nosso organismo estiver nutrido. Então, o que acontece no dia a dia? As pessoas não colocam nutrientes para dentro do organismo e colocam toxinas. E aí o processo de desintoxicação fica comprometido. E aí isso é muito preocupante, por quê? Porque está associado com muitas doenças. Uma, por exemplo, que está sendo muito comum, cada vez mais, até me assusta, é o câncer, por exemplo. Né? A gente associa toxinas e câncer. Eu tenho um slide na minha aula onde eu escrevo toxinas igual a câncer. Perfeito. Né? Então, assim, o que nós precisamos é voltar àquilo que você fez uma colocação esplêndida, a consumir alimentos. Porque quando eu consumo alimentos, eu não estou colocando toxinas no meu organismo. Isso é o principal. Ao mesmo tempo, eu estou ativando todas as minhas vias para limpar este organismo. Isso é muito importante. Por quê? Porque nesse mar de toxinas, né, que eu acho que aí é muito importante, nós não viveremos longe delas. Não tem como. Nós temos que respirar, nós temos um ar extremamente poluído, nós temos os produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia, os cosméticos. Eu sempre falo, peguem as coisas mais naturais, usem as coisas mais naturais, mas tem uma das fontes de toxinas que nós conseguimos controlar 100% é a nossa alimentação. E você já participou, já deixou a sua pergunta, que aqui tem pergunta da Thelma, da Benedita, da Tatiana, e também na fanpage já tem gente participando. O telefone da América, 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. E antes de seguir para outras perguntas, Lenita, a Thelma deu uma ligadinha e falou assim, realmente, sabe que eu fico até aquela da unha do cabelo? Okay. Eu fico até 3, 4 dias sem ir ao banheiro. E olha, aqui não tem bola de cristal, hein, gente? Exatamente. Quer dizer, não tem muita dificuldade. Aliás, a gente sempre fala, né, Lenita, que unha e cabelo são as últimas coisas que mostram as deficiências, né? Porque o corpo vai dando conta e vai tentando, né, abre um buraco para fechar outro, e quando tá caindo o cabelo e a unha não tá boa, aí também já tá no final, né? É uma grande preocupação. Eu fico imaginando isso tudo dentro do nosso organismo. Imagina nós nos alimentamos, né? Existe todo o processo de digestão, os nutrientes são absorvidos, quando cai na corrente sanguínea, eu fico imaginando os órgãos querendo todos esses nutrientes. E aí existem as prioridades, por exemplo, sistema nervoso central. Então o zinco, a gente sabe que tem todo um envolvimento com emoção, ali, então é um nutriente fundamental para o sistema nervoso central. O zinco, ele participa, a gente brinca que é o coringa, né, do nosso organismo. Nutre células de defesa, combate radicais livres que não deixam nós envelhecermos. É justamente
justamente isso que você falou. O zinco forma enzimas digestivas. O que acontece? Quando o sinalzinho é ali em unha, cabelo, é porque todas as outras funções já estão muito debilitadas. E isso é muito complicado, né? Bom, tem aqui a Sandra, que ela é de Campos dos Goitacás. Ela está fazendo uma pergunta, mas eu acho que a gente pode estar ajudando, contemplando também a questão dela. Ela tem doença de Crohn, né? Estamos falando de intestino, né? A gente fala de toxina, mas acaba no intestino, né? Justamente. Ela tem muitas dúvidas sobre o que deve ou não deve comer e se a gente pode ajudar com algumas dicas. Claro que sim, Sandra. Primeira coisa, tirando os alimentos que podem prejudicar ainda mais esse intestino, né? Justamente. Então, assim, é que mais uma vez a gente volta. São alimentos mesmo. Agora, a gente tem que entender que é uma doença autoimune. E essa doença autoimune, nós temos uma grande preocupação, então, com as células de defesa. Então, tudo que agride, vamos dizer assim, que acionaria, não agride, mas que acionaria as células de defesa, são os alimentos que eu excluo de um paciente com Crohn, né? Para minimizar as dores e tudo mais. Então, por exemplo, nessa doença, com certeza, glúten, eu faço exclusão, né? Nessa doença não tem como. Leite derivados, porque nós sabemos que aumentam a ação do sistema imunológico. Corantes, conservantes. Eu diria assim, isso necessitaria de uma anamnese mais detalhada. Claro. De repente ela está consumindo alguns outros alimentos. Nós temos vários alimentos, possivelmente, que nós chamamos de alergênicos. A soja é um deles, né? A soja é um alimento... Né? Para algumas pessoas, o milho também, né? O milho também. Açúcar não é interessante, né? Muito menos adoçante. Né? Por favor, é muito interessante também nós falarmos sobre o adoçante, que seria extremamente tóxico, como eu disse, os corantes, os conservantes, e depende do estágio como ela está, né? Então, mas eu sempre falo, olha, priorize uma alimentação saudável. Exato. Alimentos mesmo, né? Mas pense nesses alimentos, soja, o milho. Tira esses, né? E é uma coisa que rapidamente se vê o resultado, né? Rapidamente, assim, é questão de uma semana a gente vê esse resultado. E uma coisa interessante seria ver o status de vitamina D, né? Muito importante. É muito importante. Então, quando você for a sua ginecologista, Sandra, dá uma pedida para ela verificar como que tá a sua vitamina D. Nós estamos ouvindo essa musiquinha porque já acabou o primeiro bloco, Lenita. Vê se pode comer rápido. Não acredito. Eu também não. Então, nós vamos agora fazer um rápido intervalo e dá tempo de, nesse intervalo, você ligar para sua amiga, para o seu amigo e dizer, gente, o programa da saúde está bárbaro. A doutora já está recebendo a doutora Lenita aqui, que vai estar dando um show aqui. Estamos falando de toxinas, mas como sempre a gente fala, é da saúde de um modo geral. Sei que avançarei, por isso estou aqui, por isso estou aqui. Tu és minha razão pra prosseguir. Que virão, pois se eu estou em ti.
Estamos apresentando Mais Saúde. Confira agora PHN com Dunga, um convite à santidade para jovens e adultos. Quando nós amamos alguém, nós vamos nos apaixonando por essa pessoa, justamente porque nós vamos tendo para com ela duas coisas. Primeiro, nós vamos conhecendo melhor essa pessoa. Quanto mais você conhece, mais você ama. E conhecendo essa pessoa e amando essa pessoa, mais você vai acreditando nessa pessoa. São essas duas coisas que fazem, por exemplo, um casamento feliz. Quanto mais o esposo conhece a esposa, quanto mais a esposa conhece o esposo, mais ambos se apaixonam. Porque quanto mais se conhece, mais também se conhece os limites dessa pessoa. Você conferiu PHN com Dunga. A nossa missão é evangelizar. A Rádio América representa na minha vida a igreja na minha casa. O que nos motiva é saber que durante todo o dia podemos levar Deus ao seu coração. Com minha companhia de dia, de noite, à tarde, de todas as horas. Melhor coisa que existe para a evangelização de nossas casas. Fique conosco, Rádio América, uma canção nova em sua vida. A Canção Nova promove 9 semanas de oração pela restauração das famílias em São Paulo, todas as segundas-feiras, às 19h30. São muitas as situações que têm afligido as famílias em nosso tempo: vícios, infidelidades, divisões. Diante disso, a Canção Nova promove 9 semanas de oração pela restauração das famílias, com a celebração da Santa Missa, presidida pelo Padre Adriano Zandoná. Todas as segundas, às 19h30, na Canção Nova, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela TV Canção Nova. Na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré, número 355, bairro Liberdade. Venha participar e traga sua família. O Santo Rosário é a homenagem mais agradável à Mãe de Deus. Santo Afonso de Ligório. Olá, quero convidar você para peregrinarmos juntos para a Terra Santa, conhecer os passos de Jesus. Eu sou o Padre Toninho, da comunidade Canção Nova, e quero convidá-lo para esta peregrinação. Saída 4 de novembro. Você pode ligar para mais informações para o telefone 0, código da operadora 12 3186 2055. 3186 2055. Toda segunda, às 3 da tarde. Santa Missa pelas Famílias. Sintonize. América. 12h29. Abrace a cidade de São Paulo com a Canção Nova. Você é convidado a ser um sócio do Clube da Evangelização e a fazer parte da nossa obra de levar a Boa Nova. Divulgue as atividades da Canção Nova na capital paulista. Sou sócia da Canção Nova há mais de 13 anos e seu jeito de mostrar os tijolinhos e como construir a felicidade me ajudaram profundamente. Projeto Canção Nova abraça São Paulo. Você sempre perto da Canção Nova. Uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. Gente, olha só o que é organização nessa rádio. Aninha, vem cá dizer boa tarde para os nossos ouvintes, eles estão com saudade. Boa tarde. Hoje a Aninha tá lá na retaguarda, já tá trazendo um monte de e-mail aqui. E olha só que bacaninha. Ela colocou aqui a nossa fanpage. Na nossa fanpage tem o blog, que se você clicar, tá lá, blog cançãonova.com/mais-saúde, tag sardinha. Tem lá o escabeche de sardinha, receita que você pode fazer. Nós que estávamos falando, né, Lenita? Perfeito, que é um peixe bom. maravilhoso. Obrigada, minha querida. Olha, a Maria Helena aqui de Aparecida fazendo uma pergunta.
Muito interessante, porque ela quer saber se os produtos para os bebês seriam exemplos de produtos menos nocivos e tóxicos para a saúde. Eu não sei se você tem essa informação, mas que nos primeiros 30 dias um bebê é exposto a mais de 50 tipos diferentes de toxinas. Não tem isso, Lenita? Justamente, com certeza. Olha, eu sempre peço para ler rótulo, ingrediente dos rótulos. Sempre eu peço para ler ingrediente dos rótulos. Então, por exemplo, um produto, cosméticos, talvez fique um pouco mais complicado, exige, né, um maior grau de conhecimento. Mas nos alimentos ou num produto, isso nós temos a capacidade, todas as pessoas conseguem entender se tem ali aditivos ou não. Por exemplo, num suco. Vamos imaginar um suco de pêssego. Então tem ali pêssego, água e açúcar. Ok, nutrientes. Agora, começou com siglas. Gente, não comprem. Não, nome que você não entenda como comida, devolve para a prateleira, né, Lenita? Devolve para a prateleira, com certeza. Então, esses aditivos são extremamente prejudiciais para o nosso organismo. Gente, tem no primeiro capítulo do livro Alimente Bem Suas Emoções, eu simplesmente coloco nome, sobrenome, sigla, onde está e o artigo científico comprovando os malefícios. E, gente, infelizmente, muitos deles são já proibidos lá fora e, infelizmente, ainda não são proibidos no Brasil, mas eu espero que em breve essa legislação mude. Então, entre eles, eu pus o glutamato monossódico, que é aquele veneno, né, que muda paladar e uma série de coisas. Agora, Lenita, a gente precisa fazer um programa sobre paladar, hein? Você está intimada a voltar aqui para fazermos esse programa, hein? Com certeza, voltarei com o maior prazer. Realmente, um programa sobre o paladar seria um assunto muito interessante. Vamos fazer nós vamos fazer sim, nos aguarde, né? E outra coisa, o aspartame, né? O aspartame. Que já que estamos falando de toxinas, a gente pode até estar conversando sobre isso, né? Justamente, extremamente neurotóxico. E o aspartame também, como todos os outros adoçantes, eles aguçam ainda mais o paladar doce do paciente. Então, eu sempre falo não consumir adoçantes. Ciclamato, a sacarina, o aspartame, a sucralose. Cuidado com frutose também, né? Frutose também, com certeza. Com cuidado, esse negócio de xarope de agave, essas coisas. Cuidado, porque isso aí aumenta o ácido úrico pra caramba, né, Lenita? Sim, e aguça cada vez mais o paladar para alimentos adocicados. E aquilo que eu falo, consuma alimentos mesmo, sinta o prazer, o sabor de uma fruta. Por quê? Porque além dela não conter toxinas, ela estará ajudando, através dos vários nutrientes que ela possui, essa fruta, a limpar o organismo. Claro que, infelizmente, nós temos ainda um outro detalhe, né, uma outra toxina, que seriam os agrotóxicos. Exatamente. E nós sabemos que os agrotóxicos, nós estamos cada vez mais com bombardeio. O Brasil, infelizmente, ainda não tem o conceito, está surgindo aí a cada dia mais a questão dos orgânicos, mas ainda eu diria que nós estamos engatinhando nessas culturas orgânicas. Lenita, tem uma outra pergunta aqui que eu não resisto, não é bem do tema, mas vale a pena a gente estar abordando. É a Antônia aqui de São Paulo, diz que uma sobrinha toma leite e quando começou a amamentar, diz que o bebê tinha uma alergia que os médicos não descobriram do que era e passaram a, então, dar leite de caixinha para essa criança. E que piorou muito. Aí eles mudaram e estão dando leite de soja para a criatura. Quer dizer, gente, primeira coisa, se a mãe toma leite, né, de vaca, ela passa aquelas proteínas alergênicas através do leite dela pro bebê. Não é que o bebê tem alergia ao leite da mãe, mas sim ao leite de vaca que a mãe toma, né, Lenita? Não, eu passo até mal quando eu ouço uma informação dessa, né, que é muito comum o leite materno fazer mal, pelo amor de Deus. Quantas vezes chegam esses casos no consultório, inúmeros pacientes aparecem assim, que o
bebê, né, infelizmente a mãe teve essa orientação que o leite dela é alergênico para a criança ou que o leite dela está fazendo mal. Gente, é o momento que eu paro, o meu foco para de ser a criança, mas a alimentação dessa mãe. O que essa mãe está consumindo que está provocando essa alergia na criança? E aí, quando ela deixa de amamentar, aí piora tudo, porque aí ela vai ter opções muito ruins, como leite de caixinha, leite de soja, e ela não pode consumir isso. E nada substitui o leite materno. Gente, do dia 1º de agosto ao dia 7 é a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Nós vamos ter, assim, começando no dia 4, que é segunda-feira, a doutora Denise Carreiro aqui, falando. Que sonho. É um sonho, né? Falando e sorteando provavelmente o livro dela, o Mães Saudáveis Têm Filhos Saudáveis, né? Perfeito. Mas durante toda a semana eu vou procurar contemplar pautas sobre amamentação, que tem coisas incríveis, inclusive falando da possibilidade dessa mãe que volta a trabalhar, né, Lenita, dela poder congelar o leite dela, ela já retirar o leite dela, em que condições, como reaquece, como que faz todo esse trabalho que é tão importante. Não, justamente, até porque quando a mãe volta a trabalhar, seja ali no 5º mês, no 6º mês, nós estaremos introduzindo alimentos para essa criança. Exatamente. Então, né, ela não tem mais aquela quantidade de mamadas. Gente, isso é muito importante. Mãezinhas, por favor, amamentem e cuidem da alimentação de vocês, que esse leite é o melhor alimento para o seu bebê. Falando em toxina, você já ouviu falar num peixe chamado panga? Bom, então olha só, tem uma pergunta aqui do Luiz Dias do Morumbi. Aliás, é a primeira participação dele no programa, porque a gente tem assim uma referenciazinha quando é a pessoa que está participando pela primeira vez. Muito bem-vindo, viu, Luiz? E esse é o programa Mais Saúde, que você pode também estar divulgando para várias pessoas, e nós estamos diariamente aqui do meio-dia a 1h, ao vivo, né? E também tem o programa Mais Saúde pela TV Canção Nova a partir das 13 horas, que a doutora Lenita também em breve estará aparecendo, né, no programa. Ele diz assim: eu gostaria de saber sobre um peixe chamado panga. Ele é muito oleoso, gostaria de saber se essa gordura dele é prejudicial para a saúde. Bom, a doutora Lenita acabou de dizer que se o peixe está num ambiente que não é favorável, tudo que ele come, que é toxina, vai ser estocado na gordura dele. Então, e aí, Lenita? Bom, então, nós, né, como profissionais aí dessa área de alimentação, nós somos bastante questionados em relação a determinados alimentos que surgem no mercado. Há uns 2 anos atrás, quando foi o boom aí do panga no Brasil, eu fui buscar referências bibliográficas, porque eu realmente não conhecia. Tem estudos dizendo que ele é extremamente contaminado e tem estudos dizendo que não. Então, na dúvida, eu não recomendo. Perfeito. Eu não recomendo, porque provavelmente esse peixe ele vem de ambientes lá do Oriente, de rios, de locais onde contém um ambiente contaminado. Quer dizer, não é nem um peixe nosso, né? Não é um peixe nosso. O Brasil, com esse mar, com essa extensão, né, de mar e rios espetaculares, né? Vamos fazer uso do nosso peixe? Do nosso peixe, né? Olha, nós podemos disponibilizar no site, enfim, aí onde vocês, né, publicam as coisas de vocês, há uma lista de peixes que seriam interessantes. Vamos fazer isso, Lenita. A sardinha, a pescada, e outros. Nós temos vários peixes, e tem os peixes mais caros também, mas temos peixes assim muito saborosos e que são peixes menos contaminados. Tem aqui uma questão também da Tatiana, que o esposo faz tratamento para vitiligo. Como você já estava falando da doença autoimune, acho que vale a pena dar uma contemplada aqui. Ele também tem tiroidite, né, de Hashimoto, né, e de 6 meses para cá diz que ele está transpirando muito. Aí, Tatiana, a doutora Lenita vai fazer a pergunta, que é: como está o peso desse marido? Será que ele não está com sobrepeso aí, transpirando muito em função disso? Mas enfim, diz que foi a vários dermatologistas, não resolveu nada, mas está perguntando
qual é o profissional que poderia ajudá-lo, né? Pois é. Bom, então assim, o vitiligo, né, a tireoidite, tudo isso nada mais caracteriza do que doenças autoimunes. Ou seja, as doenças que estão, nós temos que pensar em toda a ação dessa célula de defesa. E aí, claro que, como nutricionistas, nós vamos então pensar nos alimentos. E aí, quando a gente pensa em glúten, em tireoide e pele, o glúten é um alimento que temos que ficar muito de olho nele. Então, o glúten é uma proteína presente em alguns cereais, como trigo, centeio, cevada. A aveia, aqui no Brasil, ela é contaminada por glúten. Onde se beneficia a aveia, se beneficia a farinha. Então, ela vem contaminada com glúten. Ela não é um alimento fonte de glúten, mas ela vem contaminada. Teríamos que pensar nisso, mas pensar em vários outros alimentos. É claro que isso é muito individual. Mas, de modo geral, o glúten aí tem uma grande participação. Né? Em questão de ter um suor intenso, o que a gente pega muito no dia a dia no consultório são pessoas que estão com sobrepesos, ou obesas, ou intoxicadas também. Então, pessoas que consomem muitos corantes, muitos aditivos ali, né, que estão muito expostos a toxinas, são pessoas que normalmente já têm um suor até um cheiro mais acentuado. Isso, né, seria interessante, então, nós trabalharmos isso também. E claro que isso é o dia a dia do nosso consultório, né? Lenita, nós, como profissionais... Eu não posso deixar de fazer um comentário, assim, de uma partilha. Sabe que eu tive uma paciente que ela teve que jogar fora a lingerie dela antiga? Acredito. Porque, gente, toda a nossa transpiração, ela exala o odor daquilo que a gente come. Justamente. Então, é muito interessante isso, porque a gente está falando até sobre interessante fazer uma matéria sobre paladar, porque o que você come vai para o leite materno e que vai ajudar o bebê depois, mas isso é tema pro próximo programa, né? Justamente. Vai ajudar o bebê. Então, a gente tem essa, digamos assim, esse odor que vem também característico daquilo que a gente está comendo. Com certeza, porque quando nós falamos em eliminar toxinas, as maiores vias de eliminação seria urina e fezes, mas pele também. E é uma extensão enorme que nós temos. Sim, né? A gente brinca entre aspas que a pele é o maior órgão, né? Entre aspas, que nós temos no nosso organismo. Uhum. Mas é uma via de eliminação de toxinas. E é muito comum isso em adolescentes. Eu pego muito aqueles adolescentes que passaram do estirão e que não perderam peso, e que eles vão para o consultório com muito suor fétido, né? E aí já começa naquela fase de namoro, e isso incomoda muito. Claro. E quando a gente reequilibra essa alimentação, primeiro, no meu foco nunca é em primeiro lugar o peso, mas é reequilibrar todos os sistemas do organismo, através de nutrientes, nutrindo esse organismo e eliminando, excluindo todas essas substâncias tóxicas, o peso vem como uma consequência. Com aquela certeza. Famosa frase, né? Você não vai emagrecer para ficar bem, você vai ficar bem para poder emagrecer. Com certeza. A Vilma de Diadema, nossa, estamos com bastante participação aqui da região, que bom. Diz que o filho tem 16 anos, muitas espinhas constantes, inclusive nas costas. Aí ela pergunta quais são os alimentos mais indicados, diz que já fez, inclusive, tratamento com ácido, que amenizou, mas não solucionou, e manda um abraço para todos. Vilma, a pergunta clássica, porque assim... vamos na causa, porque hoje a medicina e os profissionais de modo geral, o que eles estão fazendo? Bota ácido na espinha, mas isso está acudindo o sintoma, sinal, não está acudindo a causa. Vamos falar um pouco da causa, Lenita? Justamente, eu volto a insistir, como é que está o intestino desse seu filho? Então é muito simples isso para nós, essa visão que quando, por exemplo, aparece lá no consultório um caso desse, lotado de acne, então o intestino, como é que está esse intestino? Essas células de defesa estão extremamente fragilizadas. Então, nutrientes para essas células de defesa. Aí, para acnes, fundamental o zinco. Então, volta a insistir, alimentos integrais, a colherzinha de café, de sementinha de gergelim.
Mas e os outros nutrientes, como as vitaminas e os minerais? Então, por exemplo, presente nas hortaliças, como é que está essa alimentação? E Lenita, muito artigo científico já hoje estabelecendo com muita clareza a associação de acne com laticínios, né? Justamente, e aí retirar tudo aquilo que não é interessante para o organismo. Então seriam os alimentos alergênicos, que pode ser o leite. Então, por exemplo, eu gostaria, né, se ela pudesse de repente até passar para nós a quantidade, qual é o grande consumo dele, quanto que ele consome de leite, de derivados, iogurte, queijos. Viu, mas se der, liga rapidinho, conta isso aí pra gente dar uma complementada nessa informação, tá bom? E não só isso, mas por exemplo, refrigerantes cheio de corantes, de conservantes, de outros alimentos com conservantes, pizzas, né? Então conta isso pra nós, ok, Vilma? O Cláudio perguntando aqui de São Paulo: e as fezes quando boiam, o que significa? E o que fazer para não boiar? Olha, as fezes quando boiam pode ser excesso de gordura que não foi metabolizada. Então precisaríamos realmente, né, de maiores detalhes aí de como está seu organismo, mas normalmente as fezes quando boiam pode ser gorduras que não foram metabolizadas. Bom, várias perguntas, né? E nós aqui das toxinas. Lenita, já que o fígado é um dos grandes órgãos que vão eliminar toxinas, o que você gosta de nutriente para ele? O que você incentiva os seus pacientes a comer? Bom, fundamental para o fígado, né? Então nós temos, primeira coisa, quando a gente pensa em eliminar toxinas, é água. Então é hidratar, né? Porque a água, ela ajuda em todo esse processo, isso é fundamental. As ervas, eu falo para não usar as ervas, mas para abusar do uso. E como é que usa as ervas? Na forma de temperos, chás, aguinha aromatizada. Então, que ervas, né? Por exemplo, quais as ervas? Hortelã, gengibre, alecrim, os chás, por exemplo, o chá de dente de leão é fantástico para ajudar a eliminar toxinas. O chá de menta é muito importante. Um chá muito comum, camomila, ele aumenta uma das enzimas de detoxificação em 30 vezes. Então, o chá de camomila é muito importante. Além disso, né, tem um grupo de hortaliças que nós chamamos de brássicas, que seriam aquelas, repolho, brócolis, né, que exalam aquele cheirinho mais, né, forte. Então, brócolis, couve-flor, a couve de Bruxelas, mas também a rúcula, o agrião, rabanete, nabo. Né? Então, esse grupo de hortaliças são hortaliças que eu recomendo muito para os meus pacientes. É claro que uma alimentação, né, à base ali de bastante verduras, bastante frutas. Então, por exemplo, o suco verde é algo muito interessante. Que tem a couve, que tem um monte de nutrientes. É uma farmácia, né? É uma farmácia, perfeito. A Gislaine de Carapicuíba, ela gostaria de saber se esse gergelim que você está recomendando precisa ser torrado, pode ser torrado. Como que você recomenda? Olha, não necessariamente. Eu falo que de todas as formas pode-se consumir o gergelim, né? Até porque não é uma grande quantidade. Eu recomendo, assim, por dia uma colherzinha de café. Já é uma quantidade bem interessante. Então, pode ser torrado, pode ser o branco, o marrom, o preto. Pode colocar sobre saladas. Gente, a salada de alface, você respinga um gergelim preto, fica tão charmoso. E delicioso. Um arroz com gergelim. Existe o gersal, que é uma delícia. Que é muito interessante, né? Também a gente pode deixar aí a receita. Então, coloca que é o gergelim com sal marinho. E aí você coloca isso sobre os alimentos. Então, prepara um arroz sem o sal e coloca sobre esse arroz. É muito saboroso. Não, é muito gostoso. Isso normalmente quando a gente vai em restaurante natural, eles até já oferecem esse gersal à parte. Mas a gente vai fazer isso. Nós vamos então deixar, a Ana Paula está nos ouvindo, a gente vai deixar depois no blog tanto a lista dos peixes. Lenita, se você tiver peixes assim na extensão toda do nosso território, né, assim que você possa tá contemplando, a gente
colocar no site, e aí a receitinha do Gersal, que vai ser muito bem-vinda. Lenita, e falando ainda de toxinas, qual você poderia estar também comentando que seria assim interessante? Eu costumo dizer para os meus pacientes assim, cheiro existe, você não vê, mas existe. Então, cuidado com produto de limpeza em casa, de cheirinho, de bom ar, essas coisas todas. Eu tenho horror a isso. Justamente, eu sempre falo, quer deixar a sua casa com um aroma maravilhoso? Acorde pela manhã e já prepare um chá. Esse chá você vai consumir e essa erva vai deixar a sua casa maravilhosa. Coloca ali cravo, hortelã, gengibre, já prepara um chá ali com 3 ervas. É muito interessante. Eu diria que é o detergente, o produto mais neutro possível. Eu falo que limpeza é água, o sabão mais neutro, nunca deixar encardir, não deixe nada encardir. E usar assim, né, a coisa mais natural possível. Temos, graças a Deus, várias marcas já no mercado de detergentes biodegradáveis e naturais. Vale a pena investir nisso. Muitas vezes é um custo um pouquinho mais caro, fica um preço um pouquinho maior, mas vale a pena investir nisso. Mas, Gisele, eu não posso deixar o programa sem falar de plásticos. Por favor, Lenita, então, de repente, nós nos preocupamos com tantos outros detalhes e nós esquecemos de um inimigo muito ruim que nós temos. Por exemplo, tomar bebida quentes em vasilhames plásticos, em copinhos plásticos, esses aí descartáveis, o cafezinho, chá. Mesmo chá. E quanto mais mole, pior, né, Lenita? E quanto mais mole, pior. Então, assim, só para nós entendermos, quando o plástico ele é um derivado do petróleo, e nós temos mais de 50 substâncias tóxicas que passam para o alimento. E além desses copinhos que tomamos ali com café ou chá, nós temos também, a minha grande preocupação é como é que se guarda esse alimento na casa. Então, aqueles vasilhames de plástico, aquilo não é interessante. Trocar por vidro, né, Trocar por vidro. Eu sei que existe um custo, mas o que é que eu recomendo? Troque um vasilhame por mês. Perfeito. Né? Então, vai lá na sua compra do mês, você compra um vasilhame por mês. No final do ano, você já conseguiu trocar aí uma grande quantidade desses vasilhames plásticos. Lembrando que o produto do bem, geralmente, também, ele é envasado em vidro, né? Que a gente também pode estar usando como, de repente, guardar um resto de sopa, uma coisa também que não pode ficar guardando muito tempo na geladeira, que isso também é tema de outro programa, mas que o professor Enio Alves da Silva, que já vem aqui várias vezes, já falou a respeito disso. Lenita, eu tô ouvindo a música, significa que o programa acabou. Eu queria agradecer muito a sua participação e nós vamos voltar, hein? Vamos fazer o programa de paladar, hein? Com certeza, eu voltarei com o maior prazer. É uma grande alegria estar aqui com você, principalmente porque você realmente, eu falo isso para você e eu não canso de dizer, você leva a saúde às pessoas. E isso é o maior dom que Deus te deu. Amém. E eu peço para Ele todos os dias nas minhas orações que você continue Obrigada, minha querida. Executando isso aí, que essa é a tua grande missão, ok? Obrigada, minha querida, e graças a Deus eu conto com queridas como você que se disponibiliza para estar aqui ao vivo conosco, né, nessa sua agenda, que é uma bênção, graças a Deus. Meus queridos e minhas queridas, esse é o programa Mais Saúde, que esteve com vocês com esse tema. Gostou? Tá lá no YouTube depois, ouça, manda para os amigos, olha que informação interessante. Então, gente, vamos ser promotores de saúde como? Levando boas informações adiante. Eu deixo um beijo enorme para vocês e até amanhã no próximo Mais Saúde.